a nossa outra convidada muito especial também é a nossa líder, Alessandra. Bom dia, todo mundo. Deus abençoe vocês. É uma alegria estar aqui hoje com essas mulheres maravilhosas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vocês serão usadas como canal de bênção na vida de todos que vão estar nos ouvindo aqui hoje. Amém! E para abençoar a sua vida, você que já está se perguntando qual é o tema dessa semana, né? No 4º episódio, o tema é Casei. E agora? E agora? O que vem depois do casamento, né? Hoje papo mulher, né? Hoje só mulher aqui no estúdio. Semana passada a gente tava falando sobre as diferentes formas de evangelizar e nós tivemos a presença da Elane e do Leilson. Então hoje só mulher casada, mãe de família, atleta. Orgulho dessa rede. Ela corre, ela nada. Ela pedala Em nome de Jesus. Ela tá fazendo muita coisa, gente. Viu que você tá perguntando assim, não, casei e não dá tempo de fazer nada. Dá sim. Dá, com certeza dá. A gente vai começar aqui a nossa entrevista. Não sei se a gente começa pela mais nova, pela mais velha. Então, eu vou começar pela Alessandra. Acho que a Débora vai se aquecer mais. Sim, amiga. Pode começar com a Alessandra. A Alessandra, que é casada há 3 anos, né? Tem um lindo bebê também. Tem um lindo bebê, então o desafio já foi bem do início, né, Alessandra? Já. Casou, teve bebê, então o desafio já veio logo assim, né? Já foi, o desafio já foi no início. Porque quando você casa, né, você sai da sua escola de criação ali, da rotina da sua família que você está acostumada, pra você se adaptar às manias, ao jeito de outra pessoa. Então eu acho que isso já é desafiador pro começo. Porque as pessoas, elas sempre pensam assim, mas no começo é lua de mel, aquela coisa toda. Mas também tem o desafio dessa adaptação ao outro. Só que comigo, o Lucas é um guerreiro, que além dele ter que se adaptar comigo, porque tanto eu quanto o Lucas, nós viemos de escolas de criação totalmente diferentes, com manias que irritavam o outro. E além dele ter que lidar com isso, ele ainda tava lidando com uma grávida, cheia de hormônios, que uma hora tava brigando, outra hora tava chorando, e eu quero lanchar. E era isso. Então, assim, foi desafiador. Realmente, o começo foi desafiador. Mas muito gratificante, isso nos fez amadurecer. Tudo que é desafiador traz amadurecimento, né? Sim. Não é porque é ruim, não é porque é difícil que não vai ser algo bom pra sua vida. Então, assim, foi desafiador, mas trouxe muito amadurecimento pra gente. Amém. E você, Débora, o que você disse dos seus 7 anos, né, até agora? Comece bem do começo, minha querida. Olha, igual a Alessandra falou, é bem desafiador mesmo, início de casamento. E a gente tem que ter muita paciência, mas essa paciência a gente só adquire com o tempo e um pouquinho de maturidade. Porque eu já tenho 7 anos de casada, eu olho pra trás assim e falo, nossa, por que eu fazia isso? Tanta infantilidade, eu falo, meu Deus, mas graças a Deus meu marido é muito paciente, muito tranquilo. A gente vê, né? Fernanda, ele é muito de boa, graças a Deus. Não, mas se você se irritar qualquer coisa, ele pega uma bicicleta lá e vai embora, né? Sim, e no início do casamento não era bicicleta, era jogar bola. E ele jogava bola mesmo, pra distrair a cabeça dele, deixava lá e isso acaba irritando, né, também, porque me deixou lá zangada. Por que ele saiu? Não, mas é muito desafiador, 7 anos. E igual ele falou, quando a gente estava comemorando os 7 anos de casado, ele fala que é o número da perfeição, e realmente é o número da perfeição. E a gente tá vivendo um momento muito bom. Há muitos anos a gente já tá vivendo um momento muito bom no nosso casamento. A gente é muito amigo, então... Amém, Débora. Tu falou sobre a questão dos 7 anos, né? Muitas pessoas dizem que o casamento tem crise a cada 7 anos, né? E a gente agora desmente esse mito, né? Tu falou da perfeição, tá tudo ótimo, glória a Deus. Na verdade, acho que casamento todo ano tem um desafio pra você enfrentar, mas assim, quando você tem o Senhor, as coisas são muito diferentes. Quando você tem o Espírito Santo, é muito diferente. E... não vejo assim que eu não sei outros casamentos. Eu espero que se você tiver 7 anos de casado não esteja enfrentando uma crise. Mas eu enfrentei nos 5. Nos 5, né? Eu enfrentei assim, eu acho que um momento muito delicado, tanto pessoal, que eu tava
vivendo, e tanto no casamento, assim, foi um ano bem delicado, assim, mas nada que o Senhor não cuidou, nada que o Senhor não tomou à frente. Mas foi bem desafiador. Mas os 7 anos, graças a Deus, tá sendo muito bom. Glória a Deus. Gente, falar em casamento, eu vou fazer 6 anos, né? Agora, final do ano. E eu nunca esqueço. Gente, eu acho que todo mundo se casou assim de primeira, casou tudo certinho. Gente, a primeira noite é terrível, né? Meu Deus, olha os detalhes. Tá ouvindo, Bruno? Falei aqui pro Bruno, ele tem livre autoridade pra quando começarmos a falar demais, ele tocar uma música. Em alguma música, você já sabe. Ai, mas enfim, eu com 6 anos de casada, né, a gente realmente vê a questão dos desafios, né, e do crescimento. Sim. Cara, eu nunca cresci tanto em 6 anos que eu não tinha crescido antes. Porque isso nos impulsiona, né? A muita coisa. Porque a gente quer sempre ser melhor pra outra pessoa. É sucessivamente outra pessoa. Então, quando isso acontece, gente, o relacionamento é muito bom. E as fases, né? Eu tenho uma diferença de idade, sim, eu acho que não é tão gritante. Porque acho que eu tenho mais. Tem mais, né? Eu tenho 10 anos de diferença. 10 anos, né? Eu tenho 7. 7 é quase. Quase, né? Eu tenho meses. Eu queria falar a minha parte também. Todo mundo falando da diferença de idade, eu tenho meses. É porque a Alessandra é porque a questão de o meu esposo é mais velhão, sabe? Ele só não é velho pra videogame. Amiga, mas a gente enfrenta, querendo ou não. O meu esposo também tem a cabeça assim muito jovem, nem parece a idade que tem, mas a gente acaba enfrentando essa diferença de idade, querendo ou não. É complicada, porque tipo, o meu esposo, meu Deus do céu. Ele é tipo um professor lá em casa, tem que estudar. Eu falei, eu não quero. Ei, estudar, pelo amor de Deus. Ele, lá em casa tem uma sala cheia de livro. Olha, eu comprei esse. Pode ler. Fique à vontade. Pode ler. Eu acredito que vai chegar o meu tempo, sabe? Mas eu prefiro não ter esse tempo ainda. Quero aproveitar, quero assistir, quero ler, quero correr, quero brincar. Mas questão do livro ainda não. Mas até porque a gente amadurece mais com o tempo, né? A Alessandra teve a experiência de logo casar, ter filho. Então, aí já foi um crescimento duplo. Traz um amadurecimento. O casamento, ele já traz um amadurecimento muito grande. O meu esposo sempre fala, o homem, pra virar homem, ele tem que casar. Não tem como ele virar homem sem antes ele casar. Ele pode até sair de casa e ir em oração, mas ele só vira homem mesmo, assim, no pegada ali mesmo, quando ele casa. Porque aí ele vai entender o que é abrir mão de si mesmo pra cuidar do outro. E quando ele vira pai, aí é que o amadurecimento vem mais forte ainda. Porque além do homem ter que abrir mão muitas vezes de si mesmo pra cuidar da esposa, ele também tem que abrir mão pra ser pai e cuidar do filho. Então ele entende que ele tá lá em terceiro plano. E aí, nesse se doar, vem o amadurecimento, vem essa convicção do que realmente importa, das coisas, porque foi muito falado aqui, né? E realmente, no começo do casamento, por mais que eu tenha só 3 anos, eu já olho pra trás e vejo coisas que no começo do casamento eu fazia e eu, meu Deus, como isso era infantil. Sim. Porque a convivência, ela vai trazendo esse amadurecimento, você vai entendendo aquilo que é prioridade na sua vida, aquilo que não é. Então, assim, a maternidade, ela me fez amadurecer muito. Claro que foi um amadurecimento mais doloroso, porque eu não tive tempo de preparo, né? Foi que nem eu tava começando a falar pra Sara. Quando você se prepara antes, traz um benefício, por mais que você diga assim, mas eu só entendo o que eu vou viver quando eu viver, mas existe assim um preparo que você pode fazer antes, para que a partir do momento que você esteja vivendo aquela experiência, você consiga absorver melhor, você consiga ter um preparo, então assim, você consiga lidar melhor com as coisas que vêm. Então, você se preparar psicologicamente, você entender aquilo que você vai passar, traz benefícios. Que nem eu tava vendo a Val do Jesuscope, ela fala, gente, a gente se prepara pra tudo. Se você vai fazer um vestibular, você estuda. Se você vai fazer um curso na faculdade, você estuda. Se você vai fazer uma prova, você estuda. Se você vai dar uma palestra, você estuda. Por que você não estuda pra casar? A gente não estuda pra casar. Não. A gente não se prepara, a gente não busca conhecimento, a gente não se edifica. E isso é algo que precisa ser desmistificado na nossa vida, porque o preparo antes do casamento faz toda a diferença. Então, existem coisas que, por exemplo, na minha maternidade, que foi precoce, né? Por mais que eu não tenha sido tão jovem quando fui mãe, mas foi precoce porque não teve todo um preparo e tudo mais.
Então, por mais que minha maternidade tenha sido precoce, o fato de, ali o momento da minha gravidez, até o nascimento do Isaac e Lucas, o fato de eu ter estudado, porque eu busquei muito conhecimento sobre gravidez, sobre parto, sobre o primeiro ano de vida da criança. Então, toda essa busca pelo conhecimento, todo esse preparo que eu tive antes da vinda do meu filho fizeram toda a diferença. Então, existem crises de mãe de primeira viagem, existem dificuldades de mãe de primeira viagem que a gente ouve, que eu não tive. Na primeira cólica do Isaac, eu sabia exatamente o que fazer, eu sabia exatamente o que ele tinha, eu não me desesperei, foi muito tranquilo. E todas as vezes que ele tinha qualquer coisinha, pra mim foi tranquilo lidar por conta que eu já tinha tido aquele preparo. E no casamento, isso também faz diferença. Quando você senta, você decide ali com a pessoa que você ama, você vai casar, você estudar sobre isso, principalmente nós como cristãos, nós precisamos ter essa convicção de preparo pro casamento. Porque nós sabemos que cristão casa pra dar certo. Na verdade, ninguém casa pensando em separar. Mas a gente vive numa sociedade hoje que o divórcio tá sendo cada vez mais comum, cada vez mais normalizado. Sim. Ah, acabou o amor. Ah, a gente tá passando por dificuldade, divorcia, você não é obrigada, você não precisa disso. Cria-se essa visão de empoderamento na mulher que faz com que se normalize isso, essa questão de, você não precisa, você pode separar e tudo mais. Então, esse preparo para que nas primeiras crises, nas primeiras dificuldades, você saiba passar sem que passe o pensamento de desistir ou de algo do tipo, porque crise vem. Mas quando você entende que aquilo ali é momentâneo, que é passageiro, que aquilo que você tem com a pessoa é muito maior do que uma crise, é muito maior do que uma dificuldade, faz toda a diferença na hora de enfrentar essas adversidades que vêm no casamento. A gente lamenta muito, assim, pra muitas pessoas que desistem, né, do casamento muito fácil, porque hoje eu não me vejo solteira. Gente, é muito estranho você olhar pro seu passado e imaginar que você tava sozinho, né? É questão, claro, tem pouco tempo, mas eu já me vejo há muito tempo já cuidando do Leilson ali, botando leitinho pra ele de manhã. Ajeitando as coisinhas ali pra ele, eu já me vejo dessa maneira. Então, questão do casamento é difícil, gente, não é fácil, porque tem dia que cada um tá com um humor diferente, mas amém, nós casamos, nós vamos enfrentar tudo junto, amém? Amém. E você, Débora, você de 7 anos, né, uma multiprofissional. Não, amiga. Uma mulher saudável, uma mulher forte, linda. Eu sei que enfrentou muitas dificuldades também, assim como nós, né? Mas o que a gente não viu ainda foi um baby. Eu amo a sutileza da Sara. Ela vai ali e ela joga sutilmente. Depois eu quero a sua resposta também, viu? Você vai ter. Assim, um filho sempre pra mim foi algo que eu sempre pensei assim, não, eu preciso estar muito preparada pra ter um filho, igual a Alessandra falou. Eu quero muito estar assim, preparada emocionalmente, financeiramente. Eu sempre pensei nisso. E Fernando também, mesmo jeito. Ele não fala muito assim de filho, nem eu, que é uma coisa assim que a gente já se decidiu. Eu acho que é mal de homem, sabe? A gente já... Gente, alguém avisa pro meu também que tem que esperar, porque por ele, meu Deus do céu. Ele já tem, ele quer mais, né? Tipo assim, não, tô com uma aqui, eu vou dar conta de mais outro. E assim, eu casei nova, eu casei com 19 anos, né? E eu falei, não, eu casei nova, eu vou primeiro crescer no meu casamento, amadurecer, viver uma fase boa, que a gente ainda vive, né, graças a Deus. Depois a gente pensa em filhos. E aí já se passaram 7 anos. Aí eu quero que passe agora mais 3. Vamos completar os 10. Mas até os 30 anos, acho que 31, eu quero ter filhos. Já pensei em não ter. Já passou pela minha cabeça. Não, amor, vamos viver só nós dois. Mas não, eu acho que é muito egoísmo da minha parte, né? Até porque no fundo, a gente sempre tem esse desejo de crescer, de ter uma família, de formar uma família. Já que a gente casou, que é uma família, né? E aí eu acredito que a gente vai estar bem completos. A gente já é completo, a gente vai complementar mais quando a gente tiver um filho. E também meus pais têm muita vontade de ser avós, sempre pediram. Acho que no primeiro mês de casado, se eu quisesse engravidar, já tava tudo apoiado. Mas eu vou esperar mais, a gente tá esperando. Se vir, amém. Assim, eu não tenho assim esse medo, já tive mais. Assim, hoje não, assim, se vir, amém. Mas eu quero esperar mais um pouco, eu e Fernando. Vou dizer nós dois, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Glória a Deus. Se vocês querem saber da minha resposta... Sim, amiga, eu quero.
Amém, Deus é bom. Assim, Débora, eu vejo assim, tu falou, né, sobre a questão do tempo, a questão de esperar, de estar bem estruturalmente para uma criança, né, porque isso exige muito da gente. Eu comentei agora há pouco com a Alessandra que a questão de filhos, pra mim, Marleta, a gente realmente não falava, nem ele. Às vezes até brincava assim, eu falava, amor, qual vai ser o nome do nosso neném se a gente tiver? Ele, não, quando chegar, nós fala. Eu acho que ele também não pensava em falar, né, e recentemente a gente conversou sobre o assunto e eu vi que ele já estava mais decidido, né? Uhum. Ele mais em questão de idade, né? Ele Sim. falou mais em questão de idade, que ele vai fazer os seus 32 anos. Não, já, ele falou pra mim, não, já realmente já tá na hora, né? E eu, porque eu acho que chegou uma fase do meu casamento que eu vejo que é isso que precisa, sabe? Pra acrescentar. Não é falta de amor, gente, pelo amor de Deus, na minha casa não, amiga, tem isso amor. é muito legal quando o casal chega a essa... Eu também quero chegar a essa fase. Amor, vamos engravidar. Tipo assim, algo bem romântico. Vamos romantizar o negócio. Vamos ficar grávidos. Amor, tá aqui meu calendário de ovulação. Eles não vão entender. Aí hoje eu vejo assim, eu sempre falo, nossa, gente, vamos ter filhos quando a gente tiver a nossa casa, quando tiver isso, quando tiver aquilo. Hoje a gente já tem a casa, então qual é a desculpa? Não tem desculpa, né? Tipo, por mais que a gente se prepare, tanto financeiramente quanto psicologicamente, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Então eu já tô com aquele pensamento... Se vir, glória a Deus. Se não vir, eu vou trabalhar pra isso. E realmente, a gente nunca tá preparado, né? A gente se prepara, mas assim, há desafios que é só mesmo na hora. Só na hora. Que você vai ver e maternidade é um desafio grande, né? Até porque a nossa vida, ela é cercada de desafios. Então você vence hoje e já vem outro. Aí você vence, amanhã tem outro. Então se a gente for esperar que a nossa vida esteja extremamente estabilizada, isso nunca vai acontecer. Claro que existem as coisas que você quer alcançar antes da maternidade e tudo mais. Então, assim, é preciso que haja esse equilíbrio. Eu acho que pra tudo na nossa vida precisa ter o equilíbrio entre aquilo que você quer e aquilo que atrasa a sua decisão. Existem coisas que nós colocamos que atrasam a nossa decisão. E existem coisas que pra nossa vida realmente são necessárias antes. Então, é algo que eu aprendi desde muito cedo e é algo que pauta muito a minha felicidade com o Lucas. Porque a gente entendeu que cada pessoa e cada casal vive o seu tempo. Então, assim, não tem como a Débora ou a Sara se compararem com o meu tempo e vice-versa. Não tem como, porque eu sou uma e elas são outra, e a realidade de vocês é uma e a minha é outra. Verdade. Então, quando a gente entende e aprende a respeitar o tempo das pessoas e o nosso tempo, a gente vai entendendo que a nossa vida caminha num ritmo diferente e que nem a gente brinca, ironicamente, né, que é o que mais falam hoje. E tá tudo bem, né, que as pessoas querem normalizar tudo. Mas, assim, realmente isso é algo que a gente precisa entender e tratar com leveza. O meu tempo é diferente do de vocês e vice-versa. E aí, quando a gente entende que a gente precisa viver o nosso tempo, ter as nossas próprias experiências, a gente vai entendendo o que é felicidade pra gente, o que é felicidade pro outro. E é como o Lucas falou ontem, aprende a se alegrar junto e a chorar junto quando for necessário também. Eu acho que a maternidade, como a Débora falou, é um desafio realmente muito grande. Trouxe um amadurecimento, porque realmente é desafiador. Tudo aquilo que é desafiador fortalece de alguma forma. Sim. E a maternidade, ela é... O Isaac Lucas é uma criança incrível, mas é uma criança extremamente desafiadora. Mas assim, é incrível como a medida do desafio que eles proporcionam pra gente é a medida da recompensa que eles nos dão. Porque o Isaac Lucas, ele me cobre de recompensas que eu paro e penso, meu Deus, eu não mereço essa criança. Como ele é incrível, como ele é maravilhoso. Então, assim, a maternidade, ela traz muito isso, de você se alegrar com aquele ser humaninho que você tá criando. E é isso, gente, por mais que seja desafiador e por mais que assuste, porque tudo aquilo que é novo assusta um pouquinho, mas sinceramente, a maternidade é algo que eu recomendo pra qualquer mulher. Mas é claro que existem as mulheres que não querem ser mães e a gente compreende cada um. E tá tudo bem. A gente compreende, mas sinceramente, como mãe, é uma experiência que eu recomendo pra qualquer pessoa. De verdade. É incrível, é maravilhoso. Eu vim e ele ficou lá com o pai dele, querendo vir junto comigo. E eu acordo de manhã e o Isaac Lucas já tá me abraçando e me beijando. E agora ele tá indo pra escola. Eu vou buscar na escola. Quando ele me vê, ele corre, ele me abraça, ele me beija. E eu vejo aquela alegria nele. Eu vejo como ele me enxerga como um porto. Isso é muito recompensador, gente. Não tem como descrever. É maravilhoso. Eu recentemente
ultimamente pensando muito sobre a questão de maternidade, né? Aí eu fico, cara, eu imagino eu vendo ali um ser humanozinho deitadinho na cama ali com o Leilson, então ele jogando videogame, ou então correndo pela casa, bagunçando tudo, porque hoje, se eu for na minha casa agora, lá tá um trinco, gente. Tudo no lugar. Eu deixei tudo no lugar. Mas se eu tiver uma criança, a primeira que não vai deixar é o pai dele, né? Isso aí já vai ser uma ótima desculpa pra ele. Aí eu fico imaginando, né? Eu falei, mas um dia ele vai crescer. A gente fica naqueles desafios, né, cara? Um bebê é muito bom. Nossa, você pega ali, bota ali. Tem toda aquela dificuldade do começo, questão de horários, né? Que parece que eles não entendem a hora de dormir do papai e da mamãe. Gente. Mas eu vejo assim, a questão de crescer, né? E eu fico pensando, cara, se eu mais o Leilson, a gente tivesse filho, ele já tinha tantos anos de idade. Olha só, a gente fica pensando, né? Tem aquele momento que a gente tá mais pensadora. Tá assim, ó, reflexiva. Tão longe. Enfim, gente, agora vamos falar de outro assunto, né? Acho que a maternidade, eu acho que ia render muito, né? Ela tomou muito espaço aqui. É porque, ó, questão do casamento, casei agora, né? Pros homens, o que eles pensam? A princípio é financeiramente, é estruturalmente, mas pra gente é mais emocionalmente, né? As noivinhas, futuras casadas, né, que estão nos ouvindo, casar é ótimo, gente, vocês vão passar por coisas maravilhosas, mas não esqueçam que existem dias em que o limão tá amargo. Então, isso é muito importante você entender a linguagem do amor do outro. Isso. Gente, é muito importante, faz muita diferença. Qual é a sua linguagem do amor? O meu é atos de serviço e toque. Vixe, e tu tem dois? Amiga, eu tenho todos, na verdade. Só que tem o grau, tem um, tem dois, tem três. Sandra. O meu é presentes e tempo de qualidade. Eu também sou tempo de qualidade. Né? Ai, gente, tempo de qualidade é muito ótimo. Eu construí, a gente terminou falando de novo, a gente tá na nossa casa, tô muito feliz, é um momento Glória a Deus. E lá tem um balcão assim, né, na cozinha. E o Leilson não queria colocar cadeira nesse balcão. Eu falei, Leilson, tem que ter aqui, mas não tem utilidade. Eu falei, tem, porque quando eu estiver cozinhando, você vai estar sentado bem aqui, conversando comigo. Aí ele, mas eu posso estar bem aqui na mesa. Eu falei, não, eu quero aqui. Eu quero visualizar você. Eu quero sentar do seu lado, a gente vai tomar café. E hoje é o que acontece, entendeu? Olha aí. Hoje, tipo, tomar café da manhã não você é mais na mesa. Você teve uma visão do futuro, hein, amiga? É ótimo. Nós mulheres, nós temos algo singular ali. Gente, quando a gente diz, escuta. Escute. Eu acho que o Leilson pensa muito nisso, né? A questão da casa, né? A porta, não vai ser de madeira ou não vai ser de vidro. Aí ele, mas não tem como. Eu falei, vai ser de vidro. Amiga, é de vidro, né? É de vidro. Tu não se arrepende não na hora de limpar? Nunca. Quando teu filho nascer, tu vai. O Isaac, eu termino de limpar lá de casa, ele vai... Tanca a mãozona, esfrega a boca, passa tinta, gente, ele passa tudo, ele pega o pano, ele pega o borrifador que eu tenho com pano, fica borrifando e passando pano e mancha tudo, ai, Deus. Amiga, você não pensou nisso. Não. Mas a iluminação é boa. Vale a pena. Porque eu vejo assim, né, hoje ele usufrui mais da casa do que eu, né, eu queria estar em casa, gente, eu queria estar tudo em casa, mas não dá. E hoje eu vejo ele usufruindo, assim, de coisas. Eu falei, vamos comprar cortina. Ele, pra que cortina? Eu falei, meu Deus. Gente, como estética é só com mulher, né? Como seria aquela casa se ele tivesse comandado tudo, se eu tivesse feito que nem eu falei. Falei assim, eu vou deixar tudo na tua mão, eu não quero mais nem saber. Eu sempre voltava atrás. Sempre volta, amiga. Sempre volta atrás. Então, assim, voltando, né, a questão das 5 linguagens do amor, eu por tipo de qualidade, né, gente, já é muito diferente do meu esposo, que é toque físico, gente. Querido. Fernando também é toque físico, né? Gente, eu não posso julgar ele, mas é muito difícil ter que lidar com uma pessoa que vive sabe que é engraçado? Senhor!
Sabe o que é engraçado? Porque muitas vezes a sua linguagem pra demonstrar amor é uma, mas a linguagem de você se sentir amado é outra. É outra. A do meu esposo, a linguagem de demonstrar amor dele é atos de serviço. Ele acorda pela manhã, ele faz um café da manhã, pode ser o mais simples que for, ele faz. Se ele me vê cansada, ele lava uma louça. Se ele me vê desanimada, ele quer me dar um lanche, ele quer me alegrar. Isso Ele ganha o coração, quer né? servir. Isso, ele quer servir. E então, assim, ele demonstra amor com atos de serviço. Ele tá ali sempre observando, onde ele vê que eu preciso de algo, ele está servindo. Então, assim, ele demonstra amor assim. Mas ele recebe amor tanto com atos de serviço quanto com tempo de qualidade. Ele gosta de tempo de qualidade. Ele chega em casa, ele quer estar o tempo todo conversando comigo. Às vezes eu falo, amor, por que você não pode estar aqui embaixo e eu lá em cima, no meu tempinho, no meu cantinho? Ele, mas eu tô aqui, você tem que conversar comigo, a gente tá aqui junto. Pra que tu vai lá pra cima, eu vou ficar aqui embaixo? Então, assim, ele se sente amado com tempo de qualidade. Já eu demonstro amor da forma que eu me sinto amada, que é com presente. A minha principal linguagem de amor é essa. Então, tipo assim, você pode pensar que é algo muito materialista, mas não é. Às vezes eu não tenho R$1 pra comprar nada, mas eu tô bem aqui na minha casa, arrumando meu guarda-roupa. Nossa, essa blusa, eu não uso essa blusa, mas essa blusa é a cara da fulana. Aí eu vou dar pra fulana. Aí às vezes alguém vai lá em casa, nossa, como é bonito. Você quer pra você? Eu acho que vai ficar super bem em você esse batom. Pega esse batom pra você. Então, assim, é de dar algo. Esse dia tinha um amigo nosso lá em casa, e eu tava com o fonezinho sem fio, e ele... Eu quero esse fone. Aí eu, deixa meu fone. Mas quando ele saiu, eu tinha que ter dado esse fone pra ele. Eu tinha que ter dado esse fone. Eu tinha que ter dado. Não saiu da minha cabeça até ele voltar lá em casa e eu dar o fone. Não consegui tirar da minha cabeça. Porque é assim que eu demonstro o meu amor, o meu carinho. É isso, entendeu? Então nem sempre é algo materialista. Você ir lá comprar, pega pra tu. Não. É algo que é refletido através daquilo ali que você tá dando, reflete o seu sentimento, toda a sua entrega. Aí você imagina você querer dar presente pra uma pessoa que se sente amado com tempo de qualidade ou com atos de serviço. Não precisava você ter me dado isso, era só você ter passado um tempo comigo. É verdade. O Leilson, ele é toque físico, né? E ele sabe que o meu é tempo de qualidade, mas ultimamente ele tava fazendo atos de serviço, né? Tá no dia todo em casa. Ontem eu achei muito interessante, gente. Muito interessante. Graças a Deus que eu não precisei gritar. Glória a Deus, né? Que ele tá estudando, né, pro culto, né? E quando o Leilson tira pra estudar, tudo que ele bota pra fazer, ele é muito focado. E às vezes dá muita raiva. Porque eu tenho tempo de qualidade, né? Então tem tempo que dá raiva. Eu falei assim, aí ontem ele ficou a manhã toda em casa, né? E ele não fez nada dentro de casa. A casa estava arrumada, mas tinha que fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Aí ele passou a tarde na casa da mãe dele, estudando por lá, e eu tava com uma moto. E quando eu cheguei em casa, eu só olhei assim pra Pia. A Pia tinha umas coisinhas lá, né? Que ele tomou café de manhã. Aí ele olhou assim pra mim, ele, não, amor, eu vou lavar. Eu vou lavar, é porque eu tava fazendo isso. E ele foi, gente, e eu não precisei gritar. Como o silêncio ajuda, glória a Deus. Eu só olhei assim, eu falei, legal. É igual a pastora falou assim pra gente, um culto aí de casais estava tendo, né? Acho que mês de... Não lembro, foi no ano passado. Ela falando que, assim, a obrigação do lar, assim... De primeiro é a da mulher, né? De cuidar das coisas de casa, de lavar louça, essas coisas. Mas quando o marido faz sem a gente pedir, ele ganha os nossos corações, né? Ele tem a gente, assim, de uma forma mais especial, né? E isso é muito legal. Leia os parabéns, amigo. É verdade. Você está subindo. E o Lucas também, né? O Lucas o Luquinhas, ele sempre me ajudou muito. Isso aí também vem do meu pai. Meu pai também, ele sempre demonstra amor em atos de serviço e minha mãe gosta. Na verdade, a linguagem da minha mãe também é atos de serviço. Nossa, a harmonia naquela casa deve ser tão grande. Meu pai realmente eles transmitem uma mansidão mesmo. Eles são maravilhosos, né? Porque meus pais não, mas eu convivo com eles ali. Desde muito sempre. Desde muito sempre. E a gente vê. A tua mãe, ela é tão mansa, assim, um coração tão manso, assim, tão gentil. Ela é muito amorosa. É amorosa. Quando eu cheguei na igreja, no último acontecimento, quando ela me viu, ela só olhou pra mim, não, tá bom, eu entendo. eu senti. Eu já senti. Eu já senti. Não, tá bom. E ela já faz uma carinha, assim, de pena. Não de pena, assim, mas de sensibilização. De compaixão.
compaixão. Ela de é todas muito as pessoas maravilhosa. que olharam pra mim quando aconteceu o último episódio, ela foi a que menos me incomodou. Sério? Ela nem me incomodou, na verdade. Ela vai ficar feliz com você. É porque assim, é muito difícil hoje em dia alguém olhar pra você e dizer, nossa, coitadinha. E, gente, isso me incomoda. Realmente. Porque eu realmente estou num momento de fragilidade, mas não é uma coisa que eu quero transmitir pras pessoas e eu não quero que as pessoas sintam pena de mim. Sim. Até porque pena é um sentimento assim, não tem nobreza. Na verdade, quando você tem pena de uma pessoa, é como se você olhasse ali ela numa condição mais... Às vezes nem é intencional, mas o sentimento de pena é isso. Inferior, né? É muito melhor você ter compaixão. Quando você se compadece de uma pessoa, você se coloca no lugar dela, você abraça a dor dela. É empatia, né? Você se coloca no lugar, você tenta sentir igual e você fica lado a lado. Não tem essa de... É lado a lado ali. Se você tá sofrendo, eu vou sofrer junto com você caladinho aqui. Nem você tá sofrendo. Até porque no dia, meu celular não parava de tocar. Não parava de chegar mensagem, alguém querendo saber alguma coisa. Mas eu conto as pessoas que me ligaram no outro dia. Pra saber como eu estava. Porque todo mundo sabia que eu não tava bem. Sim. Mas a pessoa, pra me ajudar, eu sei quem tava lá. Isso é importante, né? É como o Lucas comentou, eu não sabia, eu não fiquei sabendo no dia, né? Fiquei sabendo bem depois. Porque eu sou muito desatualizada, assim. Aí o Lucas falou assim, amor, você ficou sabendo e tudo mais. Eu falei assim, não, olha, pois fala com ela. E eu, tá bom. Aí depois eu falei assim, não vou falar com ela, deve ter um monte de gente falando com ela. Tá bom. Aí eu não falei. Aí quando eu vi a Sarah, já foi na virada de ano. Aí eu vi a Sarah sentada. Aí eu falei assim, eu não vou logo, não vou, né? Ela tava tranquila, tava conversando, comendo. Aí eu falei assim, ela tá tão em paz, eu vou lá ficar, oi, amiga. Não, meu amor, eu cheguei na Sarah, meu amor, feliz ano novo, tudo bem, como é que você tá? Feliz ano novo, Deus abençoe vocês, Leils, e saí. Aí só na nossa confraternização da virada, que foi no dia 1º, que a gente tava sentada às 3 descascando laranja, que a Sarah se abriu, que a Sarah teve a iniciativa de começar a falar com a gente, foi que eu me senti à vontade pra entrar dentro desse assunto. Por quê? Porque ela estava em um ambiente que ela se sentiu confortável. Então, se ela se sentiu confortável pra se abrir, é o momento em que eu posso falar algo. Mas eu acho que a gente precisa muito respeito, porque cada um sente de uma forma. E aí precisa a gente entender o momento das pessoas, o momento que elas estão passando, quando elas querem falar, quando elas querem calar. É quando você aprende a olhar para dessa forma, com esse olhar de sensibilidade com as pessoas, acho que você consegue ajudar muito mais do que ir com muita sede ao pote ali. Entrando nesse assunto também, é uma das coisas que também diz muito sobre a questão do casamento, né? Porque a gente casou, tá ali 100% do nosso dia para aquela pessoa, mas existe aquele momento em que você precisa casar. Por mais que a gente tenha, né, essa questão dessa linguagem do amor. E, Sarah, no início do casamento, eu não entendia isso. Isso foi uma barreira que eu tive que quebrar. Eu falei, não, mas eu preciso apreciar também o momento de eu estar só, eu preciso disso. E eu demorei a entender isso. Aí, eu tipo assim, não vou dizer que é uma dependência emocional, mas assim, algo assim, próximo, você quer estar perto, que você quer estar junto toda hora. Aí eu entendi que ele queria o tempo dele e eu precisava do meu. E hoje eu amo apreciei a gostar de estar só, né? Apreciei a tua companhia. A minha companhia. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Pra mim, pra ele, isso é ótimo. Aí quando a gente tá junto, é bem melhor. É bem melhor. Engraçado, eu já fui pra outro extremo. Por eu ter casado já com o Isaac, já ter tido o Isaac logo depois, e aí uma criança, ela toma muito do seu tempo. E eu sempre gostei, desde solteira, eu sempre gostei de ficar só. Eu sempre gostei de ter o meu tempo, de ficar sozinha. Nossa, eu sempre gostei muito, sempre flertei muito com isso. Eu sempre brinco, eu flerto muito com a solidão e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Sim, então, assim, um pouco. Desde solteira, eu terminava tudo que eu tinha que fazer na casa da minha mãe. Eu entrava pra dentro do meu quarto, eu encostava ali a porta, ligava meus pisca e ficava no meu ambiente de paz, sozinha. E era muito bom. E aí, quando eu tive o Isaac, uma criança consome 24 horas do seu dia. Até quando ela tá dormindo, você tem que estar atenta. Então, era o meu tempo todo dedicado ao meu filho e ao meu esposo. E eu tinha pouco tempo pra mim, mesmo com meu esposo sempre me ajudando, mesmo com o Lucas sendo sempre muito companheiro. O Lucas é um pai extremamente presente, o Lucas. E isso é algo que eu admiro demais, o fato dele ser presente na vida do Isaac. Muito, ele faz de tudo pra estar presente. Mas assim, uma mãe, ela sempre tem que estar dando ali toda a atenção, porque o pai sai pra trabalhar e é ela. E aí, eu caminhava muito, e ainda eu acho que hoje eu venho melhorando a cada dia, mas eu caminhava muito pra querer ficar muito tempo só.
Eu quero ficar só, quero ter meu tempo, quero ficar só, quero ter meu tempo. Só que eu fui percebendo uma determinada fase da minha vida que o fato de eu enxergar o tempo sozinha como algo benéfico pra mim estava me fazendo mal. Ao invés de estar me fazendo bem, ter um tempo pra respirar, eu estava me isolando. Eu estava ficando solitária. E aí eu fui percebendo aos poucos que ao invés de me fazer bem, esse desejo de ter um tempo pra mim estava me fazendo mal. Ao invés de me fazer, né, ter novas energias, recobrar as forças, tava fazendo com que eu me isolasse do meu esposo. E aí eu comecei a ver, não, tá errado. Ao invés de me fazer bem, tava me fazendo mal. Quanto mais eu ficava sozinha, mais eu queria ficar. E o Lucas foi muito importante nisso, porque ele tem ali um jeito, ele tem uma sutileza pra me pegar. Eu sou uma pessoa mais fechada, então eu tenho extrema dificuldade de falar das minhas emoções. E é muito difícil eu parar com alguém e falar, oi, eu não tô bem hoje, eu tô passando por isso, tá difícil pra mim. Eu não tenho essa facilidade. Eu converso muito, eu amo ouvir as pessoas, mas quando é pra falar sobre mim, eu tenho dificuldade de verbalizar. E o Lucas sempre teve esse jeito. Ele olha, ele percebe, ele já vê ali num olhar e ele vai comendo pelas beiradas, como a gente fala. Ele vai no cantinho, ele vai em outro, com sutileza. Quando eu me espanto, eu já tô falando tudo e chorando pra ele. E ele tá ali sempre, então ele tem assim essa inteligência de tá me lendo, de saber que eu preciso falar e eu não estou conseguindo. E de sutilmente, devagar, conseguindo arrancar as coisas de mim e me fazendo expor. Então essa sutileza dele, essa inteligência que ele tem de me ler e de me conhecer, faz com que ele me ajude muito nessa questão. Quando eu tô querendo caminhar pra um extremo, ele vem, me puxa sutilmente de volta e diz, meu amor, é aqui, pertinho de mim. Glória Que a Deus, bom, né? isso é ótimo. Glória a Deus. Eu percebo também que o que incomoda muito Leilson é o meu silêncio. Gente, se eu gritar com ele, eu acho que ele fica mais feliz, né? Porque eu não sou assim de ficar quietinha, né? Então se eu demorar muito tempo num quarto, ou se eu tiver muito tempo fazendo alguma coisa, ele também. Tá acontecendo alguma coisa? Por que tu não vai pra ali? Eu falei, não, amor, eu tô fazendo isso ali. Aí demora mais um tempo. Eu falei assim, já que eu vou. Aí demora mais um tempinho ele. Tá tudo bem mesmo. Assim, não, moça, já que eu vou. Aí eu acabo indo, né? Eu acabo indo porque o meu silêncio incomoda muito ele. E eu vejo ele em desespero quando ele me vê chorar. Oh, meu Deus. Então, assim, quando eu tô chorando, ele fica assim, incomodado. Ele não sabe o que fazer. Ele faz algo por mim que me acalma muito, né? Eu achei muito interessante o que aconteceu, né? Quando a gente tava lá, naquele momento lá do velório e tudo. Ele me chamou, né? Eu falei assim, amor, vamos lá em casa tomar banho. E eu fui tomar banho. Quando eu cheguei lá, aí eu tomei banho, deitei um pouquinho no sofá. Ele pegou o controle da televisão. E eu chorando em desespero, né? Estava lá, aquele agonia e tudo. E eu chorando, ele pegou o controle da televisão, sentou do meu lado e colocou o Shrek 1. Cara, gente, vocês não têm noção do como aquilo me trouxe alívio. Eu imagino. Entendeu? Aí ele ficou ali do meu lado e eu assisti umas 1000 vezes. Mas é muito bom. Aí ele ligou. Já chegou? A gente já chegou? Gente, e eu dormi. Aquilo me trouxe tanta paz, aquilo me fez tão bem, entendeu? Que ele bom. se sensibilizou com aquilo e demonstrou de alguma maneira. Ele não falou nada. Ele só pegou o controle, ligou a TV e tudo acalmou. Casamento é isso, né? Você vai se relacionando com a pessoa e você vai aprendendo a conhecer ela, conhecer as fraquezas, conhecer as alegrias, o que traz alívio, porque é isso. Nós fomos criados para o relacionamento. Quando a Bíblia ela compara o nosso relacionamento com o Senhor, com a noiva e o noivo, é exatamente isso. Dentro do casamento há uma intimidade, há um conhecer, há um conviver e um relacionar que se aplicado na nossa vida com o Senhor, nós criamos intimidade. O relacionamento traz intimidade. Então, quando dentro da nossa vida com Deus, nós entramos para esse lugar de intimidade, de se relacionar, de conviver e de conhecer, nós começamos a entender melhor a vontade do Senhor. Nós começamos a entender melhor o que na nossa vida o entristece. E isso vai trazendo mais liberdade dentro do relacionamento com o Senhor e fortalecimento também. Porque é isso, convivência gera essa intimidade. E a partir do momento que você insiste na convivência com o Senhor, você entende e você aprende a ter intimidade com Ele. Porque é exatamente assim no nosso relacionamento. A cada ano, a cada dia, a cada novo acontecimento, traz esse conhecimento um do outro e essa intimidade, né? Sim. Como a Sara falou, o Leilson, o relacionamento, a convivência deles trouxe essa intimidade pro Leilson olhar e ver o que a Sara precisava sem que ela dissesse, ele fizesse e ajudasse ela.
E gente, casem. Só pra ressaltar, casem. A gente vai já pro intervalo aqui às 11 horas, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta, né, pra Débora. Pode fazer. Eu vi assim que a questão... A gente vê a questão da Débora e o Fernando uma parceria realmente muito grande, né? E assim, em tudo. Gente, é muito legal, assim, a forma... Olhar pra vocês e ver... Eu passei 3 dias, né, com eles ali. Gente, é muito bom, é muito gostoso estar com eles, né? E eu vi que isso... Fique feliz, porque realmente é muito... Gente, é sério, vocês têm que fazer isso também um dia, tá? Agendem o seu Viajar com os amigos é ótimo mesmo. Foi muito descontraído, não foi uma coisa pesada, foi ótimo, foi perfeito. E eu vejo vocês dois assim, uma parceria de vida mesmo, de casal mesmo, que vamos junto ali na fitness. Em questão todo mundo na dieta, de igreja e tudo. Assim, a gente se vê uma parceria muito grande. E tem 7 anos, né? A gente vê pessoas que têm 7 anos que cada um tem sua rotina. Cara, é muito difícil ver isso. E vocês dois são um belo exemplo, viu? Glória amiga, obrigada. Para a glória de Deus, né? Mas realmente a gente tem um perfil bem parecido, assim. E a gente... a gente não nota, assim, que o pessoal observa, mas as pessoas observam, né? A gente, os comportamentos. E isso é muito legal, muito obrigada. A gente realmente fechou uma parceria, deu certo a nossa parceria. Em questão, assim, também até... interno, assim, a gente se parece muito mesmo. Pois é, e não é difícil, né, Débora? Não, amiga, não é não. A gente vai cedendo, a gente vai se acostumando e dá certo. Dá certo, dá certo. A gente, com 7 anos, a gente vê pessoas assim, cara, cada um na sua. Às vezes nem parecem, né? Que são casados. Tipo assim, a questão da Débora e do Fernando não é que eles não são um casal, gente. Eles estão tão parecidos mesmo, assim, em tudo. que fica aquele. Quem não conhece até pensa, né? Que não são um casal. Isso. Gente, porque eles realmente têm essa questão, né? Cada um parece amizade, né? Cada um tem a sua maneira de viver, assim, de forma muito bonita, né? Obrigada. Assim, eu acho, muito harmonioso, né? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar. Mas realmente amiga, muito obrigada. bom, porque a gente não vê cobrança, né? E se ele é de falar alguma coisa, acho que é só pra isso que a gente não vê. Isso é mesmo. Tipo assim, ele fala que acha uma coisa muito bonita em mim, que eu não ando repreendendo ele em público. Se eu acho alguma coisa que ele não me tratou bem, que ele... Uma coisa que eu não gostei, eu falo pra ele, sim, eu sou muito aberta. O que eu não gosto, eu falo mesmo. Amor, eu não gostei da forma que você me tratou desse jeito, eu achei um pouco grosseiro. E você já perceberam que eu sou um pouquinho assim meio... Ela não é só um rostinho bonito, ela também é delicadinha. Eu fui criada dessa forma. Na casa dos meus pais não tem esse tipo de agressão, nem física, misericórdia, nem verbal. E então, pra mim, se eu ver algum casal assim que o marido trata um pouquinho assim, com um pouquinho de ignorância, eu já acho estranho. Mas eu não comento, eu fico na minha, porque eu acho que não vai influenciar em nada, né? Mas quando é comigo e Fernando, eu já falo, amor, eu não gostei, vamos melhorar nisso. Porque eu não gosto de fazer vergonha ele em público e nem ele a mim. Isso é uma coisa que a gente tem fechado, assim, assinado, documentado, reconhecida assinatura e tudo mais. Brincadeira, gente. Mas é uma coisa muito nossa mesmo. Amor, eu não gostei dessa forma, ele não me repreende também em público, nada. A gente é muito brincalhão. Sigam de exemplo, né? Você que tá nos ouvindo aí, que você que vai casar futuramente, viu? Jéssica, Niel, anotem, né, por favor. A gente tem que ter essa questão de conversar com os noivos antes, né? Sim, não é repreender, não é assustar, é orientar. Gente, se eu tiver certas orientações no início do meu casamento, claro que na primeira noite, se alguém fosse me orientar, não ia servir de nada. De sair da igreja, daí foi pra casa, e beleza. Nós não saímos pra lugar, não. A gente ia direto pra casa. Não, mas sem casa, glória a Deus. Cheguei lá, já tinha pessoas na porta, né? Meu Deus. Jogaram arroz. Falei, gente, deixa esse arroz aqui, vou embora. Negócio de arroz. Tanto que pra pessoas me verem pós-casamento, até porque eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Foi uma semana depois. Meu Deus. Foi uma semana de muito mel, glória a Deus, amém, cara. A gente vai pro intervalo comercial, viu? Daqui a pouco a gente volta, porque ficou picante, né? As
Sara se empolgou. Sara se empolgou. Já pro comercial, pro apoio cultural, e daqui a pouco a gente volta novamente. Casei, e agora? Isso aí, voltamos com o nosso programa, o Papo Reto, né? Que nós vamos. Os programas começam das 10 às 12. Então você que está nos ouvindo, né? Logo, logo esse vídeo, esse episódio 4 vai estar disponível na plataforma digital, no YouTube e em outro, né? No Spotify. Se você quer continuar, né? A nos ouvir depois que acabar o programa. E também, se você quiser, né? Conversar com nós estamos aqui disponível aqui na Igreja Batista Missionária. Temos o culto hoje, sábado, né, Alessandra? Que hora é o nosso culto? O nosso culto começa às 6h30. Às 5 nós temos oração no cenáculo. Você é convidado para estar conosco orando, tá? Nós juntos, como igreja, sendo abençoados. Então, nossa oração começa às 5. Nos sábados, nós temos um turno de oração de 8 às 9. E nós temos um turno das 5 às 6. Logo em seguida, nós temos o nosso culto de jovens, que é às 6h30. E acaba às 8h30. Sempre acaba às 8h30, tá, pessoal? Nunca passa do horário. É muito pontual. É muito pontual, porque nós somos jovens, no final o pessoal quer sair, quer confraternizar. Casa do líder. Casa do líder. Então vocês são bem-vindos a estar conosco, vai ser um prazer recebê-los, amém? Amém, glória a Deus, né? Vamos voltar ao nosso assunto, né? Esse assunto que tem rendido muito aqui nos bastidores, né? Casei e agora a gente vê que pessoas, elas têm muita coisas a compartilharem, né? Sobre a questão de casamento. Então é muito importante você estar conversando, né? Com uma pessoa da sua confiança sobre isso, né? Porque você precisa aprender. As pessoas têm experiências diferentes da sua, mas de certa forma vão te ajudar em algum momento. Você não está sozinho, né? Assim, saber que alguém pode te ajudar naquele momento, assim, de que você precisa tirar uma dúvida. Nossa, como é que eu vou proceder aqui? Você tem alguém que pode te ajudar. Amém? Amém. E você, questão de casamento, você nunca vai estar só, gente. É verdade. Mas é que, como a gente falou a início, né? A questão das diferentes idades, né? Idade influencia, a linguagem do amor influencia, o convívio, ele influencia muito. E assim, hoje eu vejo, né, a questão do casamento, que cada um tem o seu tempo. Eu digo que a questão de tempo não é do dia a dia, é questão de tempo de amadurecimento, né? Claro que a gente cresce sabendo que a mulher amadurece mais cedo do que o homem. O homem, ele demora mais um pouco, mas eu acho que a questão do casamento, ele torna ele ainda mais homem, assim, nossa, ele se torna mais homem. Aí eu queria saber da Débora, assim, qual as dificuldades no início do casamento que você passou? Claro, nem tudo é só amor, né? Não, amiga. Assim, teve várias dificuldades, mas assim, aqui me deixou assim, mais assim, foi em relação ao entendimento das coisas, assim, eu não entendia o tempo da outra pessoa, eu não conseguia entender que a pessoa precisava disso, e eu acabei me frustrando muito nisso, eu pensei várias vezes em separação, mas graças a Deus isso não aconteceu. Glória a Deus. Assim, Fernando já tinha um estilo de vida, assim, ele mais velho do que eu, 10 anos, né? Já tinha um jeito dele viver, e eu, assim, com 19 anos, casa dos meus pais, só trabalhava e estudava. E ele já tinha um entendimento mais das coisas, isso me incomodou um pouco, assim, porque eu não sabia a direção de como fazer. Ele me irritava um pouco, que ele não tinha um tempo exato para as coisas, ele fazia no tempo dele, no jeito que ele queria. Isso me incomodava muito mesmo. Muito. Até porque a questão do relacionamento, né, no namoro. A gente namora, noiva, sim, se encontra aqui, cada um vai sua rotina, e eles, se não quiser compartilhar, não compartilha. Se quiser dizer, a gente também não vai saber se é verdade ou não, até chegar no casamento. Porque uma coisa é certa, é muito lindo aquele momento, nossa, os primeiros meses é ótimo, mas depois que vai a realidade, sim, que a pessoa não vai consegue... Caindo, aí vai entrando uma rotina, aí você vai vendo as coisas, nossa, isso aqui eu não gosto, isso aqui não eu não sabia que eu ia me deparar com esse problema logo de quando eu casei. Eu não sabia, eu imaginava. Por mais que ele tivesse costume no namoro, né? Sim. E minha mãe sempre falava, Débora, casamento é diferente de namoro. Casamento é diferente de namoro.
Aí eu falei, tá bom, então. Aí... eu não imaginava o grau que era. E assim, quando eu casei, a minha sogra só me deu 2 advertências a respeito do meu marido. Ela falou assim, Débora, Fernando gosta de sair de casa e não avisar, e Fernando suja muita roupa. E onde ele chega, ele põe a roupa. Eu falei, não, eu vou tirar isso de letra. Isso é de boa. Aí, beleza. Aí chega o caso. Aí, totalmente. Aí eu, não, isso é de boa, eu vou conseguir tirar isso de letra. Aí, quando eu caso, aí que eu percebo que a criação dele é totalmente diferente da minha. Quando eu era criança, adolescente, até hoje eu faço isso. Se eu ir na esquina, eu aviso. Eu tô indo ali na esquina, mãe. Tô indo ali no comérciozinho, vou comprar uma balinha. E ele não tinha esse costume, isso me incomodou muito. Às vezes ele ainda quer fazer isso, mas aí eu sou mais esperta. Na verdade, eu tenho que ter um caso, assim, de me humilhar. Pra mim era humilhação. Hoje pra mim, amor, pra onde você vai? Pra mim isso era muito difícil. Ele tem que falar pra onde vai, eu não vou perguntar. Isso me chateava, entendeu? Hoje não. Amor, você vai pra onde? Se ele esquecer, né, de avisar. Eu vou ali na rua, não sei o quê. E ele gosta muito da rua. O Fernando gosta muito da minha perna. Isso me incomodou muito, muito mesmo. Mas aí a gente foi se adaptando. Ele ainda gosta muito de sair, mas aí a gente acostuma. Glória a Deus. O processo do casamento, do namoro pro casamento, foi quanto tempo, assim? O meu foi 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. A gente namorou... Não lembro exatamente quanto tempo, mas a gente ficou noivo uns 5 meses. Foi bem rápido. Né? E eu queria isso. Eu queria namorar e logo casar. Eu não queria estar... Não faz sentido. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Pessoas que noivam passam 2 anos noiva aí, pelo amor de Deus. 2 anos tudo bem, mas depois... Nossa, depois de 2 anos é muito tempo. Mas depois de 5 anos, assim, 3, eu acho... Eu ainda acho 2 anos muito tempo. Tu acha 2 anos muito tempo, amiga? Até 2 anos eu ainda tolero, assim, mas depois não, eu mas falo, nossa, não, tá... Namorou, tem que casar. Tem gente que noiva, tipo, 5 anos. O tempo que a Débora tem de casar é o povo noivando. Gente, eu acho que o Leis foi muito decidido, sabe? Em questão de casamento, porque a gente começou a se relacionar em 2015, né? Estudando e tudo. E em 2016 eu já tava noiva. E final do ano ela tá casando. E a gente se atrasou em questão de casamento. Foi porque a minha irmã casou primeiro. Não, então vamos deixar ela primeiro. Deixa o momento dela depois. E a gente se organizamos pra ela. E depois aconteceu o nosso, né? Mas essa questão do tempo, pra muitas pessoas funciona, né? De longo prazo. E pra outras funciona de curto prazo. Pra mim funcionou muito bem. Assim, questão de menos de 1 ano casar e noivar. Você namorou quanto tempo, amigo? Acho que foi uns... Assim, até o noivado 8 meses. Foi rápido? Foi rápido. A gente... Em março, a gente começou a namorar, né? Uhum. Firmou compromisso em março. Quando deu em maio, eu já tava noiva. Nossa. E casei no final de ano. Então foi muito rápido. Foi muito rápido. Tu demorou, Alessandra? Ixi, não demorei nada. Quando eu conheci o Lucas... É engraçado, porque a gente morava em frente à casa um do outro, mas não se conhecia. Então, o tempo passou, e aí depois da gente se conhecer, né, nós ficamos amigos, passamos ali uns 8 meses, o Lucas enrolando. Brincadeira. Não, mamãe falava assim, minha filha, será que minha filha vai ter que pedir esse menino em namoro? E o Luquinhas lá em cima, vai embaixo, nada de pedir namoro. E ficava ali, eu gosto dela, mas vou saber se é da vontade de Deus. Aí ficou. Aí quando ele me pediu em namoro, pouco tempo depois, não. Quando a gente fez 1 ano de namoro, um dia depois eu casei e já estava grávida. Eu não demorei nada. Quando eu fiz 1 ano de namoro, no dia 26 eu fiz 1 ano, no dia 28 eu me casei e já estava na minha primeira semana de gravidez. Então não demorei, foi muito rápido. Esse espaço de tempo ali que foi pra arrumar o casamento também foi muito rápido. Quando nós decidimos nos casar, noivamos, né? 1 mês depois eu já tinha casado. Noivamos em junho e casamos em julho. E aí eu já estava grávida. Então, assim, foi tudo muito... Glória a Deus, o amor veio bem antes. Veio, glória a Deus. Mas funciona, gente. Funcionou, graças a Deus. O importante é você saber escolher a pessoa. Quando a gente sempre fala, quando nós nos conhecemos... Por que eu digo que ele passou 8 meses me enrolando? Brincadeira, meu bem. Porque quando nós nos conhecemos...
eu tinha saído de um relacionamento, tinha algum tempo, mas não era tanto. O Lucas também. Então nós não tínhamos a intenção de namorar. Nos tornamos amigos e tudo mais. Algum tempo depois, o Lucas demonstrou interesse por mim, me disse, olha, eu estou tendo sentimentos por você, mas eu saí de um relacionamento não tem tanto tempo assim, e eu quero preservar meus sentimentos, eu quero preservar os seus, então eu gostaria apenas que você colocasse isso em oração, para que nós soubéssemos se isso é realmente o desejo de Deus, ou se é algo nosso, para que se não for, que o Senhor tire isso do nosso coração, para não estragar essa amizade, que era uma amizade muito saudável, uma amizade muito boa. Eu falei pra ele, amém, vamos orar. Também não disse que sentia nem que não sentia, eu só falei, vamos orar. E aí nós passamos esse tempo orando, uns 6 meses, 7 meses orando, pra saber se isso era da vontade de Deus. E durante esse período de tempo a gente se questionou e nos perguntamos. Eu, principalmente por ter me frustrado muito em relacionamento anterior, foi o que eu falei pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu só vou me relacionar com uma pessoa se for pra me casar. Então fala ao meu coração se realmente esse é o desejo teu, porque eu caso com esse rapaz. E aí eu perguntei pro Senhor e o Senhor me respondeu muito claramente algumas vezes. Então assim, quando o Lucas me pediu em namoro, eu disse um sim extremamente convicta de que me casaria com ele. Então, quando eu aceitei o pedido de namoro dele, já era sabendo que me casaria com ele. Que essa era a vontade de Deus, que o propósito que o Senhor tinha pra ele se somava com o propósito que o Senhor tinha pra minha vida. Então, foi muito convicto. Então, quando nós começamos o nosso namoro, nós já queríamos nos casar. E a gente sempre fala que nossa vida foi cheia de passos de fé, porque a gente namorando, não tinha R$1 na conta, a gente saía procurando casa, porque a gente falava que a gente ia casar e nós íamos ter nossa casa. E o povo mostrava a casa pra gente de 300 mil, de 200 mil, e eu gostei, essa casa é muito boa. E não tinha R$1, mas nas nossas cabeças a gente ia casar e ia conseguir a nossa casa. E aí, isso tudo ainda no começo do relacionamento. Eu falava pra minha mãe, eu vou casar com ele. Nunca tive essa pretensão de casar antes. Eu falava pra minha mãe, eu gosto tanto da barra da saia da minha mãe que eu acho que eu não vou sair. Mas aí quando conheci o Lucas, veio essa convicção. Então, no nosso relacionamento, desde o começo a gente já queria casar. Então, quando eu engravidei, as coisas só se apressaram mais. Uhum. Mas assim, sempre foi muito convicto de que era isso que o Senhor queria para as nossas vidas, o casamento. Glória a Deus, isso é muito bom, né? Que um casal cresce junto, né? Continuamente. Sim. Isso é a certeza que a gente tem. Hoje, depois de 6 anos, eu conto assim as coisas que era dele e as coisas que eram minha. Tipo, o que era meu não existe mais. Agora é nosso, até porque realmente sumiu, gente. Realmente sumiu. Tipo, ele não lembro assim de uma coisa que eu saí da casa dos meus pais e levei, que até hoje eu tenho. Não tem, porque a gente constrói dia após dia. A única coisa que eu tenho é algumas roupas só, que ainda servem. Tem outras que nem servem mais. Deve ser muito difícil, né? Pra ela se tá trocando de roupa. O corpo dela muda constantemente. Deve ser muito complicado. Maravilhosa. Magérrima. Mas eu já engordei muito, viu? Isso é um mérito que eu engordei muito. Eu preciso ver. Gente, vocês não têm noção do quanto eu era magra. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu tenho convicção que o Lucas se apaixonou pelo meu coração. Porque... Pelo corpo, não. Porque pelo amor de Deus. Mas assim, eu sempre me amei, graças a Deus. Na minha infância, eu enfrentei um pouco de dificuldade com relação à autoestima, porque eu sempre fui uma criança muito magra mesmo. Quando eu falo que com 7 anos eu pesava 19 quilos, não é mentira. Meu filho tem 3 anos e ele pesa 15. Uau. Nossa, amiga. Então era muito magra. Mas assim, ela, e quando eu entrei na minha adolescência, assim, 9º ano, 1º ano, o Senhor veio com sua mão poderosa e de graça e colocou autoestima no meu coração. E até hoje eu imagino uma me pessoa amando aqui. magrinha dessa com cabelo topão lá no... E muito cabelo, né, Sara? Muito cabelo. Skin, muito mesmo, muito cabelo. Vou te mostrar um dia. É porque a Débora já me conheceu na fase que eu vivia cortando meu cabelo. Mas eu vou voltar, deixar crescer. Tipo assim, olha só como a questão do relacionamento, ele muda a gente em questão em tudo, né? Tanto esteticamente, quanto sentimentalmente. Que a Alessandra, ela mudou muito com o Lucas mesmo. De cabelo. É sério, gente, é sério. Estilo, quem tudo. conhece a Assembleana, aquela... Saia jeans no joelho, Sara, tu lembra? Eu lembro de um dia, Alessandra, que eu fui com um vestido florido, tá? Eu tava me achando muito bonita. Eu tava com um vestido florido e com a sandália florida, e eu acho que eu ainda tava com um grampo de cabelo, né? E eu lembro que foi até o Matheus que falou assim:
Rapaz, Sara, tu tá parecendo a propaganda da Alma Flor. Nossa. Não acredito. Não, o Matheus muito sutil, como sempre. Ele falou e naquele momento eu pensei que era um elogio, mas hoje em dia eu falei assim, não é um elogio, não é. Não foi. É sério. E você, Débora, você mudou muito, assim, em questão esteticamente, assim, em questão de vestimento, em questão... Gente, eu parecia um macho, vestia como um macho. Eu acho que eu fiquei mais afeminada, sabe? Amém, amiga. Não, eu fui de ladeira abaixo. É o que dá, confortável. A melhor descrição, Débora. Até agora eu não acredito. Eu tinha um corpo até legal. Muito. Eu era bem bonitinha de corpo. Você é linda. Mas aí eu engordei. Você é maravilhosa. Mas eu engordei. Aí agora estou voltando depois de 7 anos. Quando ela disse 7 anos é o ano paciente. Aí eu estou agora voltando a emagrecer. Né? Gente, quando eu falo essa questão de uma vez eu era da Igreja Vida, né? E eu tinha comprado um vestido lindo pra mim. Fui consagrada a 12, né, nesse dia. E eu nunca fui negada em maquiagem, penteado, essas coisas. Então eu só comprei um vestido, pentei meu cabelo e fui pra lá. Tava me sentindo bonita, né? Eu tava, nossa, tava O que é muito importante. O que é muito importante, eu acho que eu botei um batom. Aí a minha pastora chegou e falou assim, minha filha... Sara... Fala, Sara. Gente, eu acho que isso não tinha nem 2 meses. Tipo assim, do que eu me tornei 12 pra virada do ano. Ela falou, minha filha, quando for na virada do ano, eu quero que você use esse vestido. Aí você bota um batom, uma roupinha, você vai bem bonitinho. Eu falei, tá bom. Porque eu tava lá já há muito tempo, eu não tinha questão de relacionamento de estar conversando com alguém. Lá você sabe que tem muito, né? E ela gostou do estilo que você tava no dia, né? Gostou. Ela amou. Precisa repetir mais vezes. É isso, exatamente. O jeito que eu... E, gente, parece... Não adianta. Sempre ia com o cabelo amarrado, né? Aí quando um pouquinho diferente, que eu não tava nem 100%, era só o cabelo solto, um vestido e um batom. Mas já fez diferença. Já fez diferença. Ela só faz isso, faz aquilo. E uma vez, outras... Ela que me incentivou a ser feminina, né? Outro dia eu fui lá visitar ela. Ela falou, Sara, tá namorando? Eu falei, não, ainda não. Ela, minha filha... Tu tem que botar roupa tal, fazer isso, fazer aquilo. E eu sem entender. Porque pra mim, a pessoa tinha que me amar do jeito que eu era. Mas não é bem assim, né? A gente tem que fazer um incentivo, e realmente funciona. Aí tem pessoas, gente, pelo amor de Deus, não desfleche no casamento. Não dê asas, né, ao inimigo. É claro que eu consequentemente perdi muito peso, assim, no primeiro mês do meu casamento. Porque eu não sei. Consequentemente. Eu não sei o que foi que aconteceu que eu perdi tanto peso, assim, no início do meu casamento. Foi, assim, a queda, assim. Foi, amiga. Não lembro disso, não. Amiga. Tá, futuramente vocês vão descobrir a perca de peso da Sara. Aí a gente já engordei bastante, né? Um pouco, já estou tentando relevar isso. A gente não tem controle. Eu acho que a gente tá... Às vezes a pessoa fica muito confortável porque está casada, mas não deveria. Sim. É por isso que existem muitas mulheres que acontece delas se separarem ou de ver, até mesmo dentro da igreja, de ver os maridos olhando para outras mulheres. Gente, vaidade não é pecado. Pecado é demais, né? Você tem que se cuidar. Você tem que... O seu marido, primeiro, ele eu falei pro Leilson, eu falei assim, amor, você não se apaixonou primeiramente por mim, assim, nossa, pelo meu coração. Não tinha nem como, né, conhecer assim tão rápido Primeiro você olha mesmo esteticamente pra pessoa, nossa, é bonita. Até que tanto, o primeiro adjetivo que o homem dá pra mulher, ela é linda. Entendeu? Então não tem como dizer que não foi primeiro. E a gente assim, olha aqui a foto dele, porque pessoalmente ela é mais bonita, mas ele é tão legal. É assim que a gente fala. Gente, minha mãe, ela foi na casa da minha avó, foi pro telefone, ela falou assim, Dona Judite, Sara tá noiva. Ela não é bonitinho, não, mas ela é legal, ela é gente boa. Trabalhador. Aí a gente vai aí, né? Aí minha avó, gente. Cheguemos lá na casa da minha avó, Leis foi lá conhecer ela. Ela olhou assim pra cara dele. Mas ele não é feio igual tu disse, não. Na frente dele. Meu Deus. E minha avó ficou
tô morrendo de vergonha. O Bruno tá gostando também de ouvir aqui. Ele tá parecendo um tomate sorrindo. Eu acho que ele já passou por algo semelhante, foi não? Talvez, Não, sei não. lá. Ele não passou, mas não. Ele falou. Com todo respeito, você é um garoto muito bonito, viu? Graças a Deus. Viu? Se não der certo aqui como modelo, dá. Na rádio. O Eslane tem sorte, né? Não, mas o Bruno tinha que estar ali no patamar dela. A namorada dele é linda. Linda demais. Linda demais. Viu? Nem Salomão em toda a sua glória, viu? Viu, Bruno? Com todas as suas concubinas lá. Teve uma tão linda. Ó, e já que nós estamos falando sobre casamento, viu? Escutando aí, a gente já tá preparando ele, tá? O Bruno Ele já vai casar. Né, Ai, Bruno? Bruno, que bom, garoto. Logo, logo. Ele pensou. Casei, e agora? E agora? E agora, gente? E agora? E mudando assim um pouco de assunto, que eu me lembrei agora, é sobre a responsabilidade de casamento, que a gente acha que eu não sei, pelo menos eu tinha essa visão de que quando um casal casa, a responsabilidade maior seria de uma mulher, né? Porque vem filha, vem casa, não sei o quê. Eu, na minha cabeça, não, a responsabilidade vai ser minha, maior, de cuidar de casa. E não, eu vi que não. A responsabilidade maior mesmo é do homem. Até porque quando você entende o lado espiritual das coisas, você vê que não, que o homem é o sacerdote, é o homem que cuida da vida espiritual do casamento. E é muito sério isso, né? E a gente pensa que não, mas é ele que cuida. É ele que traz, vou dizer assim, ele que traz a presença pra dentro de casa, as coisas muito diferentes. Grande responsabilidade primeiro vem dele, né? E sim. Não dá a decisão, né? Tanto de pedir primeiro vem dele. E a gente vê isso, pelo menos eu vejo na minha casa, assim, quando meu marido se posiciona. A gente vê a diferença, a gente vê o trabalhar do Espírito Santo na nossa casa, no nosso casamento. E é isso. Questão do posicionamento aí que tu falou sobre o Fernando, eu acho que o que me impulsionou até tantas conversas assim contigo foi... Gente, porque aconteceu uma coisa muito... na minha vida, assim, muito... que eu ainda tô revivendo. Muito delicado, né? Tô começando de novo, né? E quando tu chegou lá, né? Falou assim... Desde aquele dia, o Fernando tá morando pela tua mãe. Sim. Cara, aquilo me deu assim... Tipo assim, nossa, eu realmente não tô só, faz muito tempo. Sim. E eles ficaram lá até o final. E ver ele, tipo, coisa tão simples, gente, pegar numa pá e fazendo aquele ato, assim, a gente não tá só. Não, a gente não tá só, isso mesmo. O posicionamento dele, né? Poderia muito bem, um homem, conversando, nós quatro lá no carro conversando. Podia ser uma conversa que tinha vazado. Sim, e tchau, tinha acabado. Entrou aqui no ouvido e saiu no outro, mas não, ele absorveu mesmo com muita força. E eu lembro perfeitamente a primeira vez que ele falou, não, a gente vai abraçar isso. E começamos a orar. E eu falei, nossa, que bom que meu esposo teve essa sensibilidade. E ele, na verdade, ele tem essa sensibilidade, o Fernando tem essa sensibilidade de orar pelas pessoas. E eu também gosto, eu faço anotações de nome de pessoas que pedem oração, mas ele como homem, assim, eu vejo que é mais difícil, né, o homem fazer isso, mas eu vejo que ele tem essa sensibilidade, isso é muito bom. Eu saber escolher, né? O próximo tema do nosso programa, um dos próximos é... ele não é crente, e agora? Gente, assim, se você compartilha da mesma fé, é mais fácil. É verdade. Muito mais fácil. Seria muito difícil pra Alessandra, tipo, mas que ela conhecesse o Lucas. E se Deus o livre, que isso nunca aconteça, dele sair do caminho pra trazer de volta depois de ter uma família estruturada. Ia desistir? Sim, É bem mais difícil, gente. Essa questão do jugo, ele entra em vários aspectos da sua vida, do jugo desigual, mas nessa questão espiritual é muito sério. É muito sério. É tanto que antes do Lucas, os relacionamentos que eu tive foram todos com pessoas que iam para a igreja, mas que não eram cristãs verdadeiramente, não eram homens de oração. E partia daí essa convicção que eu tinha, eu não vou me casar. Eu não vou me casar, porque eu sei que se eu casar, eu vou carregar essa pessoa nas minhas costas. E não é assim que tem que ser. Então, se você tem a oportunidade de organizar essas coisas antes do casamento, é muito melhor.
Então, quando eu conheci o Lucas, eu sempre falo pra ele que eu me apaixonei pelo coração dele. Porque antes de nascer um amor, antes de nascer um sentimento, havia uma admiração por ele. Já na nossa amizade havia uma admiração pelo coração dele e pelas coisas que queimavam no coração dele, no reino. Ele sempre foi um menino muito, assim, muito fiel, muito entregue aos planos de Deus na vida dele. E isso me trazia uma admiração muito grande. E o sentimento, ele veio daí. Então, quando eu me casei com o Lucas, eu casei convicta de que minha vida não seria muito comum. Realmente. Não seria muito comum, mas eu casei convicta. Então, sempre que alguém fala assim, mas vocês estão fazendo isso, eu casei com o Lucas. Eu já sabia que seria assim. Tem um amigo nosso que fala, tu casou com o Lucas, agora é. Porque gente. Então, assim, eu vejo hoje, foi o que a Débora falou, eu vejo hoje que o peso do homem é maior. Infelizmente, nós vivemos uma geração que a cada ano que passa, eles vêm querendo confrontar mais isso. Nós vemos mulheres que querem porque querem se sobressair aos homens. Mas nós não fomos criadas para isso. Nós fomos criadas de uma forma singular. E as coisas que nós fazemos, eles não fazem. Por quê? Porque o desejo de Deus é que um complete o outro. Então, o Lucas é o sacerdote do meu lar. E como ele entende isso e toma essa postura, isso me impulsiona, porque o papel do homem é esse, é trazer segurança para a mulher, prover e amá-la. E o papel da mulher é entender aquela missão que o esposo tem e abraçar, e estar ao lado dele e ser uma intercessora, uma edificadora do lar. Sim. Então, quando nós entendemos os nossos papéis, nós entendemos que não precisa haver disputa, porque o papel dele é um e o meu é outro. O meu vai ali complementar o dele. E isso foi até uma dificuldade que eu tive no começo do meu casamento, não nessa questão assim de papéis espirituais, eu sempre tive essa convicção, mas na vida ali cotidiana eu tive muita dificuldade de entender que o Lucas era uma voz e que eu era outra, porque eu sempre fui uma pessoa muito livre, uma menina assim que sempre correu atrás das coisas desde muito cedo, e o meu pai sempre me deu muita liberdade e força. O meu pai foi uma figura muito marcante na minha vida, um pai muito presente e um pai que me impulsionava muito. Então ele sempre me direcionou, minha filha trabalhe, minha filha faça assim, minha filha faça assado. Meu pai sempre me deu muita liberdade e motivação. Então ele sempre me olhou como uma pessoa muito capaz. Então eu recebi muito encorajamento. Consequentemente, eu acabei me tornando uma pessoa muito livre, de personalidade muito forte. Então, assim, comecei a trabalhar na minha infância, com 14 anos já trabalhava, com 18 anos também já estava trabalhando ali. E conseguindo minhas coisas muito cedo. E então, eu tive essa dificuldade, e é algo que eu luto até hoje, de entender muitas vezes uma voz de comando que o Lucas dá. Porque no começo do meu casamento, a Sara até fez essa pergunta pra Débora, no começo do meu casamento, a minha maior dificuldade era essa. E foi até fruto de muitas brigas com meu esposo. Por quê? Porque eu tinha extrema dificuldade de ouvi-lo. Eu queria sempre bater de frente, porque melhor era sempre a minha opinião. Porque tinha que ser sempre do meu jeito. Era a minha forma de fazer que era melhor, a minha forma de fazer que era certa. Então eu não sabia ceder, eu não sabia aquietar o meu desejo, ouvir o dele. Foi algo que foi por muito tempo uma dificuldade muito grande pra mim, de querer bater de frente com ele sempre. É algo que eu luto até hoje, que eu preciso às vezes respirar e falar, não, calma, eu preciso ouvir o meu esposo. E até pra contrapor um pensamento dele, porque o Senhor, quando nós estamos vivendo uma vida de oração, o Senhor fala aos nossos corações. E muitas vezes nós precisamos ser uma voz de sabedoria na vida dos nossos esposos. Então existem muitas coisas que eles querem fazer, que o Senhor fala aos nossos corações para que nós sejamos uma voz de sabedoria. Então até no momento em que eu vou contrapor uma ideia dele, eu preciso ter sabedoria. Porque senão ele vai sempre achar que eu tô batendo de frente com ele, porque já é fruto de algo que eu trouxe da minha vida de solteira. Então eu preciso ter muita sabedoria, saber o momento de contrapor. E quando a gente descobre isso, a gente ganha o coração deles, né? A gente até consegue, assim, ter aquela facilidade de conquistar as coisas. E eu percebo isso também no meu casamento, que quando eu tenho paciência e escuto ele, deixo ele falar, aí depois eu falo, parece que dá uma amolecida no coração dele, né? E a gente, às vezes, acha os nossos problemas tão assim... Meu Deus, quantos casamentos difíceis a gente tem por aí. Meu casamento é maravilhoso, gente. Meu casamento é muito bom. Meus problemas nem se comparam aos problemas de gente que tem um marido que é alcoólatra, que tem... Nossa, gente.
E graças a Deus por isso que... Eu lembro que quando eu decidi casar e quando casei, o que eu trouxe muito pra mim foi a questão da submissão. Eu era muito submissa. Cara, era chato quando as pessoas falavam assim, falou assim, Sara, vamos ali. Eu falei, não, vou primeiro falar com o Neilson. Aí questão de dinheiro, não. É ele, até hoje ele que paga as contas, né? Eu recebo na mão dele, porque eu sei que ele vai administrar bem. Não que eu não tenha capacidade pra isso. Mas sempre tem Mas não tem necessidade, né? Sempre tem alguém que é melhor. Ele administra muito bem, E eu acho e isso trazia incômodo para as pessoas dentro da igreja. Cara, como é que tu vai pedir ele para comprar uma roupa? Como é que tu vai pedir ele para fazer isso? Gente, é respeito. O homem precisa de respeito. Às vezes você vê submissão com uma pessoa besta. Não, ele é a autoridade maior na minha casa. Antes dele eu respeitava os meus pais, então eu tenho que respeitar o meu marido. Tipo, nós estamos ali, claro, eu tenho as minhas opiniões, ele também tem. E às vezes a minha opinião, que ele não quer, a gente consegue contornar e fazer com que ele pense que foi ele. Muita inteligência. Sendo que foi a gente que fez aquilo, né? Eu acho muito... gente, a questão da construir uma casa foi construir o meu casamento. Porque teve paciência, entendeu? Teve toda aquela questão, como eu falei, da porta. Ele não queria. Mas a porta hoje é de vidro. É de vidro, está lá. E hoje eu acho que se fosse pra mudar, ele não mudaria. Tá vendo? Entendeu? Aí, ficou muito bom, né, amigo? Isso, exatamente. Então, tipo assim, é um conjunto. Claro que a gente leva em consideração muitas coisas no casamento. A gente tem que relevar muita coisa, é muita paciência. Mas não é ruim, gente. Hoje eu não me vejo solteira, como eu falei. Casamento é muito bom. Você construir algo ali com uma pessoa. Isso é muito importante, né? Acho que ninguém precisa estar 100% sozinho. Não precisa. Mas se você estiver namorando, case. Ele é difícil, mas vamos orar, gente. Casamento é ótimo. É verdade. Casamento E se você estiver solteiro, é a oportunidade de você casar com a pessoa certa. Porque a gente precisa entender, ouvindo... Eu acho assim, que quando você é solteiro, é importante também você conviver com algumas pessoas casadas. Não sempre, claro, mas assim, quando for conveniente é importante, porque você vê experiências de outras pessoas. Meu pai sempre me disse isso, minha filha. Você só tem duas formas de aprender. Ou você aprende com as experiências dos outros e aí você se livra de quebrar a cara, ou você quebra a cara e aprende sofrendo. Então, só tem essas duas formas. Então, assim, quando você tem a oportunidade de aprender com a experiência de outra pessoa, faça isso. Para que quando for a sua vez, você faça da maneira certa, sem que você precise se machucar para isso. Então, coisas que nós estamos falando aqui, que nós enfrentamos no nosso casamento, coisas boas que nós vivemos hoje, fruto de trabalho que foi toda uma construção, tudo isso, vocês solteiros e vocês noivos, vocês que estão no começo do casamento, podem trazer isso para a vida de vocês para agregar, porque quando você ouve a experiência de alguém, você tem a chance de saber o que você quer e o que você não quer. Então, quando você tá solteiro, que você pensa em casar, você precisa ter critérios. Antes de me casar com o Lucas, o meu principal critério era: eu quero um homem que tenha o coração em Deus. Eu quero um homem que tenha o desejo de viver os propósitos de Deus. Por quê? Nos meus relacionamentos, eu sempre fui muito... sempre tive um relacionamento com o Senhor, eu sempre fui muito entregue àquilo que o Senhor queria, desde sempre na minha vida. Então isso era algo muito... O meu chamado era algo muito forte, que queimava muito forte no meu coração. E os meus relacionamentos anteriores ao meu esposo, eu tive muito conflito com isso, porque me relacionava com pessoas que não tinham a mesma linha que a minha, que não tinham a mesma visão que a minha. Então, o meu principal critério foi esse: eu só vou me casar quando eu encontrar alguém que tem uma vida de propósito para que complemente a minha vida. Porque quando você tem a mesma visão, quando você tem os mesmos objetivos, por mais que você tenha características diferentes, mas vocês estão caminhando na mesma direção. E por mais que tenha diferenças, mas é aquela direção que vai unir e fortalecer vocês. Então, assim, unir propósitos. Exatamente, é unir propósitos. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa, os propósitos que nós queremos e as pessoas que nós nos relacionamos, se querem os mesmos propósitos, as personalidades, tudo isso faz com que no casamento a gente enfrente menos dificuldades.
Com certeza. Então são coisas que a gente pode trazer, né, da vida de outras pessoas pra agregar na vida de quem vai casar ainda. E nós, mulheres casadas, ouvindo outras mulheres casadas há mais tempo. Então, assim, a gente tá em constante aprendizado o tempo todo, em constante adaptação. Tipo assim, por mais que a Débora tenha 7 anos, tu tenha 3, eu tenho 6, as suas experiências são diferentes. Por exemplo, tu tem filhos. Tipo assim, coisas que ela vai dar futuramente conselhos pra gente, né? Ela diz, André, fulano tá com cólica, me ajuda. Eu tenho uma amiga, ela é bem mais velha que eu. Eu fiquei amiga dela, eu era adolescente, ela já era casada. Nós éramos amigas. E aí eu me casei, tive filho antes dela, e aí até aquela minha amiga que eu te falei, quando ela teve filho, e era sempre ali me perguntando, e eu sempre falando das minhas experiências, do que eu buscava. Quando começou a introdução alimentar do filho dela, ela me ligava chamada de vídeo. Ele não quer comer banana, o que é que eu faço? E eu tenho calma, é paciência, o paladar dele tá se adaptando, e aí era toda aquela ajuda. O Isaac Lucas, por exemplo, ele foi comer ovo, ele já tinha 11 meses, a introdução começou com 6, então eu fui dando, dava um pouquinho, ele não queria, até que o paladar dele foi se acostumando. Ela entrava em desespero em tudo que ele não queria comer. E ela me ligava chamada de vídeo. Ela me ligava chorando. Ele não tá bem. E ela é bem mais velha do que eu. Então existiram coisas que ela agregou na minha vida e coisas que eu agreguei na dela. E é isso, as nossas experiências, elas nos moldam, independentemente de idade. Então, como a gente estava aprendendo no seminário. Nós podemos conhecer a Deus através da palavra, que foi o que ele nos deixou para que nós soubéssemos sobre ele. Mas é através das nossas experiências íntimas e únicas com ele que nós vamos moldando quem ele é para nós. Então, da mesma forma somos nós. Nós somos moldados por aquilo que nós vivemos. Então, quem eu sou hoje é fruto das minhas experiências. Tem muitas pessoas que falam, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito isso. Eu já disse isso muitas vezes. Mas hoje, com mais maturidade, com mais entendimento, eu entendo que eu sou quem sou por conta de tudo que eu vivi. Então hoje eu não abriria mão de nada que eu vivi, porque tudo que eu vivi, mesmo que seja doloroso, me moldou de alguma forma e me tornou quem eu sou hoje. Então hoje eu sou grata pelas experiências que eu fiz, entendendo que algumas coisas eu escolhi, poderia ter escolhido melhor e sofrido menos, mas entendendo que tudo que coopera pro bem, tudo que coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma forma, mesmo que escolhas erradas, o Senhor fez que cooperassem para o meu bem, me trazendo aprendizados. Então, hoje, eu entendo que eu sou aquilo que eu vivi. Nós somos aquilo que nós vivemos. Sim. Amém. Nossa, mulher conversa muito, né? Conversa muito rápido. Gente, já é essa hora. Débora, se hoje, né? Hoje não, agora. Se fosse dar um conselho para uma pessoa que, nossa, desistiu até de casar, ou então tá em um relacionamento e não pensa em casar, ou então já está em um relacionamento de casamento e pensa em desistir, o que você falaria? Olha, se for cristão, vou dar uma dica, assim. Vem para as orações na segunda-feira das mulheres. A gente tem uma oração aqui na igreja das mulheres casadas, noivas, só tem todas as mulheres. Pode vir. Eu aprendi muito, pastora Vanésia, a pastora Rosário me ajudou muito. Nos ajudaram, na verdade, né? Porque a gente não teve, assim, um momento individual, mas do que ela fala, conversa, quando a gente prega ali, isso me ajudou muito. E, pessoal, pra mim, assim, o segredo de um casamento, assim, foi eu ter me colocado diante do Senhor, principalmente em paciência. Não desista, não é fácil mesmo. Mas se você tiver um pouco mais de paciência, se você pensar um pouquinho, é o que todo mundo fala, mas se você pensar um pouquinho antes de falar, eu acho que você deixa de gerar muita coisa pro seu casamento, muita coisa ruim. É só, acho que você frear a sua língua, eu acho que é uma coisa assim fundamental, muito. E isso tem me ajudado muito. Eu acho que do ano passado pra cá, meu casamento deu uma melhorada boa mesmo. Mas é porque eu aprendi a regrar mais ali o meu falar, ter mais paciência, orar mais, me colocar mais, me posicionar mais como mulher intercessora e que clama pela vida do meu esposo. Eu acho que isso foi diferencial na minha vida, no meu relacionamento com meu esposo. Amém. E você, Alessandra, o que você diria aí para essas pessoas que estão caminhando conosco, que estão entrando nessa caminhada, ou então que quer sair dessa caminhada? Nossa, Sara, são tantas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas, né, que um casamento precisa. Mas, assim, uma das coisas que eu vejo que
foi fundamental no meu casamento foi o diálogo. É necessário você aprender a falar e a ouvir também, porque o outro também precisa falar. Mas o diálogo é algo extremamente importante. Você sentar, você falar sobre as coisas que você almeja, você falar sobre as coisas que te incomodam, conversar, dialogar, conversar, criar uma intimidade na fala com seu esposo. Então, assim, essa questão de você se sentir à vontade pra falar é muito importante. Nem sempre o outro olha e sabe o que a gente tá sentindo. Sim, nem é sempre, muito importante isso. nem você sempre falar. ele adivinha, ele lê, nem sempre. Então é importante você falar para que o outro não fique no escuro. Porque quando você não fala e você espera que ele faça, você cria expectativas. Sim. E excesso de expectativas traz frustração. Nossa, e como traz. E nem sempre a culpa é da pessoa. Muitas vezes a culpa é sua porque você não falou o que você queria. Sim. Não é? Porque em amor, se você falar o que você quer, ele vai fazer. Ele vai fazer de tudo pra fazer. Então aprenda a falar. Aprenda a dialogar. E eu não tive esse problema. Eu nunca tive esse problema de diálogo, né? Como a Alessandra falou. Mas muitos casamentos acabam por isso. Por falta de diálogo. Exatamente. De falar o que tá pensando. De falar o que quer. Do que sente. Amor, eu não tô bem nisso. Eu preciso disso. Eu não tô sentindo isso. Isso é legal pro nosso casamento. O diálogo realmente é muito importante. Outra coisa que é muito importante agora para as esposas, as noivas, as futuras esposas, é você aprender a impulsionar o seu esposo. Os nossos esposos, eles dedicam muito tempo a nós, eles dedicam muito de quem eles são a nós. Eles se esforçam para trabalhar, eles estão ali em oração, dedicando. O meu esposo mesmo, eu já noites e noites em que eu ia dormir, ele passava madrugadas orando por nós, orando pelo meu filho, chorando no quarto, intercedendo por nós, porque ele entende essa responsabilidade. Então, aprendam a impulsionar os sonhos dos seus esposos. Eu já ouvi de muitas pessoas assim: Alessandra, eu acho tu muito corajosa, vocês são tão jovens e o Lucas já tem tantos sonhos e tu sempre ali do lado dele, e é muita coragem abrir mão de algumas coisas pra viver isso, e só nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos por abrir mão de algumas coisas pra viver aquilo que o Senhor coloca no coração dele. Nem sempre aquilo que o Senhor fala pra ele é confirmado no meu coração, nem sempre. Mas eu aprendi a confiar na vida de oração do meu esposo. Eu aprendi a confiar naquilo que o Senhor fala pra ele. Então, muitas vezes, o Senhor fala pra ele fazer algo, eu falo assim, e eu falo assim, mas ele não me disse isso. Mas eu confio que quem falou foi ele. E faz, meu amor, estou do seu lado, pro que der e vier. O desafio que nós estamos vivendo hoje da Rede Jovens, quando foi incumbido a nós esse desafio, o que eu falei pro meu esposo foi assim: amém, nós vamos fazer. Meu esposo falou assim: não, amém, a gente vai fazer. Eu falei, vai fazer? Eu falei, amém, nós vamos fazer. Você está encarando esse desafio e eu estou do seu lado, pro que der e vier. Enquanto nós estivermos vivendo qualquer desafio que for colocado a nós, eu vou estar do seu lado dando o meu melhor. Sozinho você não está. E impulsionando e acreditando, porque eles precisam disso. Eles precisam ser impulsionados por nós, porque quem é a voz que faz a diferença na vida deles? Não é da mãe, não é dos amigos, é a nossa. Então nós precisamos ser motivadores dos nossos esposos. A gente até falou sobre a questão de mudança, de estilo e tudo mais, e uma das coisas que muito me ajudam é porque o Lucas é o meu maior motivador. Ele é o meu maior motivador. Então ele sempre chega: meu amor, você está linda. Nossa, você é muito linda. Meu Deus, como você estava linda. Meu amor, sua ministração foi maravilhosa. Aquele louvor foi lindo. O Senhor falou muito no meu coração através da sua vida. Veio outra linguagem do amor. Exatamente. Palavras de afirmação. Exatamente. Ele tem muito isso. O Lucas afirma demais e ele me impulsiona. E já teve várias vezes que eu falei assim: amor, eu acho que eu vou dar um tempo do louvor, porque o Isaac, ele fica muito elétrico na igreja, e o Lucas fala assim: você não vai sair, porque esse é o seu chamado, faz parte do seu chamado, e você vai fazer, porque você não vai abrir mão de algo que o Senhor lhe deu por causa do Isaac. Eu estou aqui, e eu fico aqui. Então vocês vêm direto, ele correndo atrás de menino, e eu lá em cima pleníssima. Realmente, ele... Faz, Senhor, eu estou aqui. Por quê? Porque eu tenho total confiança de que meu esposo, meu maior motivador, está ali do meu lado. Então nós precisamos fazer o mesmo com eles, porque eles precisam do nosso impulsionar. É eu falo demais, desculpa. A gente já tá aqui nos 5 minutos, né, finalizando. E assim, eu, né,
puder falar pra você hoje, você pensa em casar, você que está casado, né? Você não desista do casamento, pelo amor de Deus. E você que pensa em casar, gente, é muito lindo. Casamento é ótimo, viu? Se não deu certo pra outra pessoa, mas pra você não significa que vai ser isso, né? O que faz a diferença no meu casamento hoje é saber que o meu esposo é temente ao Senhor. Isso é uma das coisas em que eu sempre falo quando eu tenho uma oportunidade. Nossa, faz muita diferença. Porque ele é o sacerdote da casa. Então, eu sei que ele amando ao Senhor, ele vai me amar. Ele vai cuidar de mim. Por mais, eu lá em casa, gente, por mais que eu saia fechando as portas, não tem quem faça ele deitar sem fazer isso depois. E eu posso ter acabado de fazer. Lá em casa é da mesma forma. Entendeu? Então isso, eles trazem proteção pra gente. Lá em casa eu nem faço. Se ele for confiar em mim, dorme tudo aberto. Eu confio que ele sempre faz isso. Apaga todas as luzes. Isso gente, é muito bom o casamento, tá? Eu não me arrependo de estar casada. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda pra viver ao lado do meu esposo. Eu sei que a gente vai conquistar muitas coisas ainda. Sim. E orem, né? Orem bastante. Sim. Mesmo depois de ter conhecido eles, saber, não, nós vamos firmar um relacionamento. A gente orou antes também pra ter a questão da confirmação. Então, se você já tiver escolhido, se você já estiver com uma pessoa e não tem o desejo de desistir por alguma coisa ou outra, olha ao Senhor, né? O que eu tinha medo era de chegar uma fase do meu casamento em que não existisse amor, que não existisse nada. O que eu vou falar com ele agora? E eu sempre orei pelo Senhor, né? Falei, Senhor, não deixe o meu amor pelo meu esposo acabar. Não deixe. Gente, amor motiva a gente em muitas coisas, né? Sim. O amor, ele nos impulsiona assim, glória a Deus. Muitas coisas a gente faz por amor. E muitas coisas permanecem por ele também. Então, não desista, tá? Você que tá precisando, precisou ouvir essas palavras que foram ditas sobre relacionamentos. Casei, e agora? Permaneça casado. A questão é essa. Permaneça casado, constrói família. Por mais difícil que seja, ore ao Senhor, coloque sobre o Senhor que tudo vai dar certo. Amém? Sim. Amém. Então, logo mais, a gente tem o quê? Culto de jovens e oração. E se preparem, viu? A gente vai ter novidades aí, final do mês chegando. Muita coisa ainda preparada aí. Que o Senhor irá fazer, né? Sobre a vida de muitos ainda. Através de nós, por nós e para nós. Amém. Amém? Débora, muito obrigada por ter participado do nosso programa amiga, hoje. Obrigada a você pelo convite. Nossa, a sua voz traz um... Jesus, eu tenho certeza que eu vou assistir. Gente. Vou gostar de assistir esse programa. Eu também vou ter que assistir, não? Vou usar pra mim. Sim, eu vou ter que usar para mim. Muito obrigada, Alessandra, por esse momento, por essas 2 horas, né, de muito aprendizado. Sei que a gente ainda tem muito que aprender, né? A gente vai sentar pra ter aquele papo cabeça. Constantemente pra aprender uns bebês, né, no casamento. Somos mesmo. Obrigado, viu, Bruno? Amém. Caso logo, viu? É bom. Um beijo pra você que ficou até o final do nosso programa. Muito obrigada. Em breve nós teremos esse episódio aqui pelo YouTube, tá? Fique na paz do Senhor. Até sábado que vem. E mais um episódio do Papo Reto. Beijo.